Eu estou compartilhando. Sim, está compartilhando. Ótimo, muito obrigado. Então, gente, vamos trabalhar aqui um pouquinho da Revolução Francesa, um contexto histórico. Essa aula ela estava programada para o dia 19/8, mas a gente teve que mudar o nosso itinerário em virtude do simulado Bernoulli, vocês lembram, né? E a gente terminou fazendo um outro caminho, recalculando rota, e aí foi lá para os povos africanos e o Brasil colônia. No Brasil colônia, gente, eu já disponibilizei os slides avançando, não sei se vocês perceberam. Os slides eles estão bem avançados por conta da questão do conteúdo, viu? Mas depois a gente trabalha isso, não se preocupe não. Humberto colocou aqui os governos gerais totais, mas o livro só ia até o Tomé de Souza, não tem problema não. Então, gente, começando a Revolução Francesa, lembrando toda a importância desse movimento histórico, principalmente porque, se a gente perceber, vamos fazer aqui uma reflexão, gente, acerca da Revolução Francesa. Eu vou ficar aqui em pé para ver se vocês me veem melhor aqui, porque eu estou me sentindo assim lá embaixo, né? A câmera lá focada em mim, lá embaixo. Então, povo de Deus, quando a gente trabalha a Revolução Francesa, nós sempre lembramos como uma revolução burguesa, como uma revolução importantíssima para o mundo, porque o mundo ele tem esse marco antes e depois da Revolução Francesa. Mas por que você tem a Revolução Francesa ganhando todo esse destaque e nós estudamos, por exemplo, as revoluções inglesas, que também foram importantes dentro desse contexto e não tem essa importância tão declamada quanto a Revolução Francesa? Você tem a questão dos ideais iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, tolerância, como elementos que vão influenciar decisivamente na Revolução e no percurso posterior à Revolução, que nós vamos discutir, que é fazer até um questionamento, gente. Lembram do conceito de revolução? O que é revolução? Alguém quer falar? Revolução é uma transformação radical, ruptura, quebra, mudança, transformação. Não esqueçam disso. O que é que está mudando? O que é que está transformando? As estruturas aqui. Que estruturas, Humberto? Políticas, sociais, econômicas, culturais. Você tem um conjunto de transformações que está em curso. Já contextualizando para vocês, essa imagem que eu coloquei atrás aqui do nosso slide, fundo, é uma pintura do Eugène Delacroix, que chama-se A Liberdade Guiando o Povo, né? Essa mulher com a bandeira da França aí, as três cores simbolizando a liberdade, igualdade e fraternidade, guiando o povo. Entretanto, gente, essa imagem ela é posterior à Revolução Francesa. Essa imagem ela faz referência às chamadas revoluções liberais do século XIX, revoluções que aconteceram na França e em outros países. Por exemplo, ela é muito mais vinculada ao ano de 1830. Por que 1830, Humberto? O que é que essa imagem tem a ver com 1830 e por que ela é trazida para a Revolução Francesa? Ela tem uma relação com 1830, porque lá em 1830, um deputado francês tentou voltar à questão da censura à imprensa, que já tinha sido abolida na França, desde o período napoleônico. Ele tentou retroceder uma lei que tratava da censura à imprensa. A população saiu às ruas, tomou ali a região onde fica a Catedral de Notre Dame. Vocês viram, foi incendiada há pouco tempo essa catedral, e aí o povo formou barricadas, fez uma grande rebelião ali em 1830 e depois em 1848 também, que está muito relacionada a essas mudanças dentro da França e de política também, né, gente? Das questões políticas também. Então essa imagem ela é desse período. Por que ela é trazida para esse momento? Porque o povo está aí armado, lutando. A mulher participa ativamente da Revolução Francesa, nós vamos ver isso.
apesar dos ganhos da Revolução não serem decisivos para mudar a situação da mulher na França, nós vamos ver, por exemplo, Napoleão, quando ele cria o Código Civil ou o Código Napoleônico, a situação da mulher faz se inverter, fica ruim, né? Então, quando você luta por liberdade, igualdade, fraternidade, o direito de todos participarem das decisões políticas, fim da censura, tolerância, nós vamos ver que algumas questões dessas, elas vão ficar apenas no discurso. Por quê? Porque a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Não esqueçam disso. Valor de Revolução Francesa, lembre-se, revolução burguesa. Então você tem esse marco. Por que é um marco, gente? Esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, eles vão se irradiar para o mundo, para as sociedades contemporâneas, influenciando a constituição de vários países, as constituições de vários países. E esses preceitos aqui, eles terminam sendo incorporados. E aí nós vamos lembrar, esses preceitos, eles estão ligados diretamente a quem, gente? Aos teóricos iluministas, como Rousseau, Voltaire, né? Você tem vários teóricos aí que influenciaram de forma decisiva dentro da Revolução Francesa. Povo de Deus, eu botei essa lâmina nesse slide aqui de forma proposital. Uma das grandes confusões, e às vezes eu percebo que os alunos têm dificuldade de compreender o que foi a Revolução Francesa, é pensar nas fases da Revolução. Veja que eu estou colocando para vocês aqui 3 fases do processo revolucionário: a monarquia, a convenção nacional e o diretório. Então, se a gente compreender esses 3 momentos históricos do processo revolucionário e tentar encaixar as informações, qualquer questão de Revolução Francesa vocês vão entender. Porque para chegar na monarquia constitucional, eu vou fazer toda uma contextualização para vocês falando da França pré-revolucionária. A Convenção Nacional, ela é dividida em 3 momentos, gente. O período da Convenção dos girondinos. Quem eram os girondinos? Eram os moderados, nós vamos depois discutir. Dos jacobinos, que eram os radicais. Nós vamos ver quem eram os jacobinos, o que eles defendiam, e o grupo da planície, que é um grupo, vamos dizer assim, um centrão, que está se acomodando ali, tentando se organizar de acordo com os interesses do momento. Então, a Convenção Nacional ela tem esses 3 momentos. Depois vem o período de diretório, e depois o consulado, quando Napoleão assume, na condição de cônsul da França, em 1799, ele só se torna imperador da França em 1804, e aí nós temos algumas discussões, gente, principalmente essa ideia: Napoleão deu fim à Revolução ou ele continuou a Revolução? É uma das grandes discussões que a gente faz, se o Napoleão ele deu continuidade ao processo revolucionário ou ele estancou o processo revolucionário. Existem muitas controvérsias, existem muitas discussões. Eu acredito no Napoleão que ele atuou como um divulgador dessas ideias, mesmo que de forma indireta, por conta do Código Civil ou do Código Napoleônico de 1804, que nós vamos estudar depois algumas cláusulas desse contrato, desse código, e as implicações dele dentro da sociedade francesa. E aí o período napoleônico, ou Império Napoleônico, eu botei período justamente porque, se eu colocasse Império, eu pegaria esse período de 1799 até 1804, que o Napoleão ainda não era imperador. Ele era um cônsul, ele só se torna imperador a partir de 1804, por isso que eu usei o termo período napoleônico. Então, povo de Deus, pensem nessa divisão aqui, quando vocês estiverem estudando, tentando caracterizar cada momento, fazendo as anotações, está aí com o livro aberto, caderno aberto na mão, viu? Fazendo as anotações, os registros, para que a gente possa entender melhor. Como eu disse para vocês, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, tolerância, são ideias iluministas que têm uma influência decisiva aqui na França do século XVIII. E a França do século XVIII, gente,
É uma França que está se modernizando, é uma França que está mudando principalmente em termos de educação. A educação está se tornando o quê? Mais acessível às pessoas, e aí você tem aqui a alfabetização, que é uma das grandes discussões. Diz, olha, as ideias revolucionárias, como é que elas chegavam nessa população mais pobre? Se muitos eram analfabetos, como é que isso afetou? Afetou porque existia também uma prática de panfletagem, de panfletos. E muitos liam esses panfletos para outras pessoas em grupo. Existia muito essa prática também na França. Então tem até um exemplo aqui, ó. 2 em cada 3 homens e quase a metade das mulheres, durante o século XVIII, já sabia ler, já eram alfabetizadas. Gente, fora as reuniões, encontros, publicações, nós vimos a importância do movimento iluminista, de divulgar as ideias, divulgar os novos conhecimentos, essa nova sociedade que estava sendo construída. Então é muito importante a gente lembrar desses aspectos, não é? Lembrar aqui que as mulheres elas poderiam também publicar, só que usando pseudônimos. Isso também era uma prática. O Voltaire, por exemplo, Voltaire chegou a ser preso, ser perseguido, e o que é que o Voltaire fazia? Voltaire é um pseudônimo, viu, gente? Então eles utilizavam outros nomes para se disfarçar e evitar prisões e perseguições. A França pré-revolucionária, gente, o que é que nós devemos lembrar? A França tem uma monarquia absolutista. Quem é o rei? Luís XVI. Já é a decadência do sistema absolutista, nós vamos lembrar, nós já fizemos até essa discussão. Luís XIV representa o ápice, o apogeu, é o rei sol, né? O ápice do apogeu, o ápice do absolutismo francês, né, gente? É um marco, Luís XIV. Depois disso, Luís XV e Luís XVI já vem mostrando a decadência desse sistema político. Então, a monarquia absolutista, onde o rei governa sozinho, onde o rei faz todas as determinações, que nós chamamos isso de antigo regime. Estrutura social, lembrem-se, uma estrutura desigual, uma estrutura excludente, onde a maior parte da população ela tem que pagar impostos, ela não tem direito a benefícios, nós vamos ver isso. Uma sociedade que resguarda os privilégios de uma minoria, é a sociedade francesa. Uma sociedade que nós chamamos estamental ou dividida em ordens, onde geralmente o nascimento da pessoa determina a sua posição social ou as suas posses. Então, ou o seu nascimento ou suas posses vão determinar principalmente a sua posição social. Você é claro, gente, numa sociedade de privilégio, o nascimento ele é muito mais importante, porque o nome ele vem antes das posses. Às vezes a pessoa não tem nem onde cair morto, mas tem o nome. Então tem o berço, né, o nascimento. Então na França isso era muito importante. Então essa estrutura, gente, ela é muito importante para a gente compreender como é que estava a França. E a gente vai lembrar aqui um aspecto econômico importante. A França, ela vinha de uma crise econômica. Essa crise, ela advém de quê, Humberto? Ela vem de gastos em guerra. A França se envolveu na Guerra dos 7 Anos, lá dentro do processo de independência das 13 colônias. Ela foi derrotada pela Inglaterra. Depois a França ajuda no processo de independência das 13 colônias, na independência dos Estados Unidos. Nós tínhamos também uma pesada carga tributária para a população em geral, tínhamos gastos elevados com a corte, principalmente, gente, a questão da nobreza cortesã, das festas, do luxo. Existia um gasto muito grande para manter essa estrutura. E, além disso, nós tínhamos o quê? Períodos de colheitas ruins, que afetavam a produção dentro da França. Como assim, Humberto? Desde 1870, a França tinha alguns períodos que a produção agrícola era afetada principalmente pelas mudanças climáticas.
E assim, nos 2 anos que antecedem a Revolução, em 1777, 1788, você tem duas graves crises na colheita que vão proporcionar principalmente a carestia, inflação, falta de produtos, escassez de produtos. E tem até uma frase, gente, muito interessante que as pessoas atribuem a Maria Antonieta, né, que era a esposa do Luís XVI. Eu vou até depois trazer para vocês uma matéria que eu achei muito legal na revista Aventuras na História, falando da Maria Antonieta, né, que era uma pessoa assim muito chique, muito à frente do seu tempo e que dava o que falar ali na corte francesa, né? Nós temos aqui essas festas, muito da moda na França muda por conta da Maria Antonieta, que ela era austríaca, né? E ela tinha um comportamento um pouco diferente da corte francesa, mas o luxo, as festas, isso trazia muitos gastos para a França. Então você tem colheitas ruins, inflação, falta de produtos. Aí tem a frase que é atribuída a Maria Antonieta que disse assim: foi perguntada para ela, Maria Antonieta, e o povo que está passando fome, vocês aqui na festa, no luxo, aí se eles não têm condição de comprar o pão, que eles comprem brioche. Brioche era um bolinho que era muito mais caro, um bolinho refinado que era muito mais caro do que o pão. Então essa frase, gente, provavelmente ela não disse, mas ficou como símbolo, né, ali da arrogância, da forma como essas elites viam o povo e exploravam o povo dentro desse contexto, né? Então a sociedade que era dividida em primeiro, segundo e terceiro estado, nós já vamos discutir isso, e principalmente como essa sociedade se organizava. Então aqui, gente, os antecedentes, as ideias iluministas, liberais, o abuso do poder da nobreza. Gente, quando eu falo primeiro, segundo e terceiro estado, são grupos extremamente diversificados. Não são grupos homogêneos. Cuidado com isso. A pompa das cortes, né, o luxo, a riqueza, o déficit orçamentário por conta das guerras, da questão de impostos, a crise produtiva, como eu falei para vocês, vai provocar escassez, por exemplo, do trigo, esses acordos econômicos desastrosos, os problemas das guerras, altos impostos, tudo isso fez criar na França um clima extremamente ruim. Aí vocês vão lembrar, gente, a França no século XVIII era um país ainda feudal, dependia das amarras feudais, das estruturas feudais, não esqueçam disso, era um país agrário. Era um país onde sua economia estava toda. Estão lembrando dos fisiocratas que nós falamos? Aqueles que defendiam que a riqueza vinha da terra. Os fisiocratas, Quesnay, por exemplo, era francês, por isso que eles defendem essa perspectiva. Uma perspectiva de riqueza ainda arraigada na questão da terra. Então, diante dessa situação de crise, o rei Luís XVI ele foi orientado pelo seu primeiro-ministro Necker a convocar os Estados Gerais para buscar uma solução para a França, né? Ele primeiro convoca, gente, os chamados notáveis, né? A Assembleia dos Notáveis, que eram representantes do primeiro e segundo Estado para tentar buscar uma solução para a crise que a França vivenciava. Aí o Necker, um dos primeiros ministros, ele disse assim, olha, a primeira coisa que tem que se fazer é mudar o sistema de tributação, onde membros do clero e da nobreza têm que pagar impostos, têm que pagar por suas terras, tem que ser um imposto para todo mundo, eles não podem ter privilégios. Lembram que eu disse para vocês? Os privilégios vinham do nascimento, da posse da terra, da ocupação de cargos públicos, de não pagar impostos. Você tem toda essa estrutura sendo construída. E aí o Necker faz essa sugestão, ó, diminuir os gastos com essas festas aí e tributar membros do clero e da nobreza, que eles passem a pagar impostos igual a todo mundo. Sabe o que foi que o Luís XVI fez? Demitiu o Necker, não aceitou a sua orientação. E aí o que é que nós vamos ter, gente? A convocação dos Estados Gerais,
como uma forma de buscar uma solução para essa crise que a França vivenciava. Gente, não sei se vocês lembram, lá nos conteúdos anteriores, quando eu estava falando de Luís XVI, eu falei do Palácio de Versalhes, falei da riqueza do Palácio de Versalhes, tem até um link de uma visita interativa sobre o Palácio de Versalhes, muito bacana para vocês acessarem, né? Aqui uma cena do filme Maria Antonieta, eu vou disponibilizar o slide para mostrar para vocês esse luxo, né? Toda a riqueza, aí você imagina os nobres, com toda essa riqueza, esse luxo, ostentação, e o povo passando fome, sem ter condição de comprar nem pão. Isso gera uma situação de revolta. Nesse site aqui tem um trailerzinho do filme Maria Antonieta, e eu tenho uma revista que eu vou socializar com vocês acerca da Maria Antonieta, né? Gente, a história dela com o Luís XVI é muito engraçada, tem muita coisa engraçada. Então, esses pesados impostos, você tem muitas charges, gente, ironizando a situação do terceiro estado. Você tem o primeiro e segundo estado, ó, em cima de uma espécie de pedra, e o terceiro estado representado por essa pessoa jogada ao chão, caminhando aí até a exaustão, né? Então, é a questão de exploração de não tributação, ou mesmo pinturas mostrando a riqueza, o luxo das cortes. Gente, essa imagem tem no nosso livro didático, uma imagem representando as 3 ordens na França. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre isso, os estados gerais, primeiro, segundo, terceiro estado, quem eram esses grupos. Lembrem que esses grupos eles são bastante diversificados. Às vezes a gente generaliza, né? Primeiro estado, membros do clero, mas era o alto clero, o baixo clero. Segundo estado, nobreza, nobreza de toga, nobreza cortesã, nobreza da espada, guerreira, né? Você tinha várias dimensões. E o terceiro estado, a burguesia e o povão, e aí você tem uma grande quantidade de populações que eu vou discutir isso com vocês. Gente, o terceiro estado, entre 90% e 95% da população da França, só para vocês terem uma ideia. Algumas reivindicações, mudanças no sistema eleitoral, igualdade de direitos e a votação de uma nova Constituição para a França. Próxima aula a gente continua, viu, gente? Beleza? Povo de Deus, se vocês quiserem perguntar, fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Terça-feira é feriado, não sei se a gente já usou esse feriado, né? Alguns feriados nós antecipamos, não sei se esse especificamente nós já usamos. É a sociedade de ordens, viu, Júlia? Estamentos, ordens. Povo de Deus, eu não conheço as aventuras de Pierre Bode. Não conheço, Ítalo. Depois tu me diz. Povo de Deus, eu vou embora, beleza, William? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Eu acho